Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente curricular de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para a turma do terceiro ano. E o tema da nossa aula de hoje é Não ao Racismo. Vamos aprender um pouco sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que é uma data que se comemora no mês de março no mundo inteiro. Mas, antes disso, quero perguntar, conseguiu cumprir o nosso último desafio? Pois bem, no nosso último desafio, eu pedi que você pesquisasse sobre Irene Figueroa Mendes. Conseguiu fazer a pesquisa? Conseguiu arrecadar alguns dados sobre ela? Eu trouxe um pequeno resumo sobre a pesquisa que eu fiz, porque na verdade tinha muitas informações. Mas Irene Figueroa era natural de Vitória de Santo Antão, aqui de Pernambuco, que foi onde ela nasceu. Mas aqui em Paulista, ela trabalhou como professora e foi diretora do Grupo Escolar Dantas Barretos. Trabalhou também na coordenação da Secretaria de Educação daqui de Paulista. Então, diversas pessoas conheceram Irene Figueroa, uma figura, uma mulher que foi uma grande figura aqui em Paulista, trabalhando como professora, como diretora, como coordenadora aqui na nossa cidade. E tem algumas curiosidades. Nas horas de lazer, ela gostava de pintar, ela fazia bordados também. Algumas pessoas diziam que ela era um pouco brava, mas quem realmente conhecia sabia que ela era uma mulher doce, bastante carinhosa. Ela casou-se com Bernardinho, conhecido como Seu Mendes, que foi um português, dono da loja A Nova Lusitânia, aqui em Paulista. E Dona Irene veio a falecer em 2011. Essas informações foram da sobrinha e afilhada dela, tá? Que disponibilizou, que o nome dela é Camila Martian. E a sua pesquisa ficou parecida com essa que eu trouxe? Você gostou de pesquisar sobre Dona Irene? Se você perguntou a seus avós, possivelmente a sua mãe e seus tios tinham chegado a conhecer ela, porque foi uma pessoa bastante conhecida aqui em Paulista. E essa nossa aula tinha sido sobre o Dia da Mulher, né? Vamos agora ao nosso assunto de hoje, a nossa aula de hoje, que vamos falar sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. No mundo inteiro, comemora-se essa data no dia 21 de março, que é uma data que deve ser vivenciada, que deve ser respeitada durante todo o ano. Mas ela vem especial no dia 21, porque foi uma data que trouxe algumas manifestações, alguns eventos do povo negro em busca do respeito à sua cor da pele, em busca do seu direito também. E para falar um pouco sobre esse tema, eu trouxe para vocês Não ao Racismo, é o que a gente vai falar hoje, para abranger essa data. Mas o que é racismo? Observa aqui o resuminho que eu trouxe para vocês. Racismo é a crença em que uma raça, etnia ou certas características físicas sejam superiores a outras. E existem diversos tipos de racismo. Separei alguns para que a gente possa explorar sobre cada um deles. E o primeiro é sobre o racismo individual. Racismo individual é quando uma pessoa diferente de você, que tem a cor da pele diferente ou cabelo diferente, a pessoa se sente superior a outra. Racismo individual. Eu me sinto superior a uma pessoa que tem a pele negra ou que tem um cabelo mais encaracolado. E aí, às vezes, as pessoas, quando encontram na rua alguém de pele negra, passam a
ter esse racismo de que é uma pessoa que não tem condições, que é uma pessoa mal, que é uma pessoa pobre, e isso é racismo. E lembrando que aqui no nosso país, o racismo é crime, tá? 3 anos aí de pena para quem fizer o racismo, para quem praticar o racismo. Então, racismo individual, como vocês veem aí na imagem, é quando eu pratico racismo com uma pessoa que é diferente de mim, com características diferentes da minha. Existe também o racismo institucional, que ele vem aí representado por instituições, que pode ser trabalho, pode ser igreja, instituições políticas também. Eu trouxe essa imagem para a gente poder identificar. Geralmente, quando a gente fala em vagas de emprego, as pessoas dão mais oportunidade a quem tem a cor da pele branca. O pessoal de cor de pele negra não tem tantas oportunidades assim, não tem tantas vagas de empregos disponíveis. E esse racismo surge quando você entra em uma loja e observa que existem mais vendedores de pele clara. Quando você chega até, por exemplo, numa escola e dificilmente você vê pessoas negras. E costuma-se dizer que o nosso país, 50% da população é negra. Mas, quando a gente vai para a parte política, nas assembleias, os políticos, a maioria, são pessoas de pele branca. Então, surge aí o racismo institucional, que vem como principal parte a falta de oportunidade, a falta de emprego para as pessoas que têm a cor da pele negra. E temos também o racismo cultural, quando uma pessoa com uma religião diferente da minha, que veio de um país diferente do meu também, passa a sofrer racismo. Nessa imagem que eu trouxe para vocês é como se fosse também uma falta de oportunidade. Quem é de uma religião diferente às vezes é considerado incapaz. E as pessoas sofrem esse preconceito. E lembrando que o nosso país, ele vem com uma base de culturas diferentes, culturas que se encontraram. Cultura indígena, cultura africana, cultura europeia. Mas naquele período, apenas as pessoas europeias tinham mais oportunidades. Apenas a cultura europeia era considerada a cultura mais importante. O pessoal que praticava a cultura, a religião africana, até hoje sofre preconceitos com seu modo de vestir, com seu jeito de fazer seus cultos, suas festividades também, assim como o povo indígena também. E lembrando que o nosso país é um país livre, as pessoas podem praticar a sua religião, praticar a sua cultura abertamente, mas nem sempre isso é respeitado, né? Quando a gente vê uma pessoa que veio de um país diferente, geralmente as pessoas já olham meio estranho, já olham meio de lado por invalidar às vezes a história daquele povo. Então, existe também o racismo cultural, relacionado também à religião. Outro tipo de racismo é o racismo comunitarista, diferencialista. Nós temos aí 2 comunidades que sofrem mais com esse tipo de racismo, que é a comunidade indígena e a comunidade quilombola. E nesse tipo de racismo, eles não fazem o individual, como a gente viu, é de modo coletivo. Toda aquela comunidade sofre esse tipo de racismo. Às vezes são proibidos de cantar suas músicas e até de falar a sua língua. Porque, como a gente sabe, existem diversos dialetos, existem diversas línguas, diversas formas de falar. E essas pessoas, às vezes, são proibidas de se expressar, de falar, de sair na rua com roupas da sua cultura também. Então, racismo comunitarista, ele atinge toda a comunidade, especificamente comunidade indígena e comunidade quilombola. E temos o racismo ecológico, também conhecido como racismo ambiental, que traz aí essa característica de um lugar melhor para o rico morar e os pobres geralmente ficam em um local
que não é adequado. Como se você agora imaginasse duas imagens. Primeiro, uma cidade bem organizada, sem poluição, lindas casas, lindos prédios. E do outro lado, a gente tem casas construídas com madeira, em lugares que não é adequado, sem saneamento básico, sem energia elétrica, até sem água encanada. Então, é essa a diferença entre lugares adequados e lugares que não são adequados para sobreviver. E eu trago essa imagem para você de pessoas que estão no lixão. Infelizmente, várias pessoas dependem do lixão para sobreviver, daquilo que elas conseguem encontrar lá para levar para sua casa, para formar a sua casa e também às vezes para sobreviver vendendo, fazendo reciclagem, vendendo aí diversos tipos de tudo que se encontra. Então, racismo ecológico. Temos essa diferença entre as classes. Mas o principal, o que é que a gente pode fazer para combater o racismo? Como que a gente vai combater o racismo? As primeiras atitudes começam no individual. Primeiro, eu mudo para que eu possa mudar os outros, ajudar, inspirar outras pessoas a mudarem. Porque às vezes a gente pensa assim, quero melhorar o mundo, mas a gente tem que primeiro melhorar. Então começa em mim, para que eu possa levar para o outro. Então, deve ser combatido diariamente. Quando você estiver na sua casa, você deve começar a evitar falas que tenham origem racista. Se você vê que alguma pessoa, por conta da cor da pele, por conta do seu tipo de cabelo, sofre racismo, você já pode chegar, não é bem assim, tentar explicar. Comece em mim, vou chegando nas pessoas ao meu redor, na minha escola também. E aí as pessoas, quando começarem a ver atitudes boas, elas começam a praticar também. Porque eu não posso falar em melhorar se eu não pratico essa melhoria, né? Então, lembre-se, somos diferentes, sim, nós somos diferentes. Somos pessoas diferentes, temos origens diferentes. A minha família de um jeito, a sua família de outro jeito. As pessoas que compõem a família também são diferentes. Cada pessoa vai ter a sua história, cada pessoa vai ter o seu jeito. E quando eu encontro com outras pessoas, elas não vão pensar igual a mim. Elas não vão ter o mesmo gosto e não vão ser iguais. Observe os seus amigos, dá uma pensada agora. Como são os meus amigos? Como é o tipo deles? A cor da pele dele é igual à minha? O cabelo é igual? A gente gosta de comer a mesma coisa? Não, somos diferentes e isso é o que dá essa alegria, né? A gente aprender com o outro, olhar para outra pessoa, ver que tem algumas características que se parecem comigo, mas também ver que tem coisas que são completamente diferentes. Nós somos seres humanos, erramos, mas sempre devemos melhorar, buscar o nosso melhor. E entre essas melhorias devemos respeitar o próximo. E principalmente, como estamos falando de discriminação racial, a gente tem que respeitar as pessoas que têm a pele negra, que têm uma pele diferente da nossa, que têm um cabelo diferente do nosso. Respeitar aquela história, tratar todo mundo da mesma forma. O povo negro é um povo que vem com uma luta desde a antiguidade, que não tem oportunidades, que sofrem preconceitos, que sofrem racismo atualmente. A gente está no ano de 2022 e algumas pessoas são julgadas pela sua aparência. Já aconteceu com vocês alguma vez de olhar algum colega e pensar assim, essa pessoa é muito chata? E aí com o passar do tempo, quando você começou a conhecer, começou a brincar, você pensou, eu pensava que você era chata, mas na verdade você não é. Isso porque a gente não conheceu. Da mesma forma acontece com o racismo. Às vezes a gente pratica o racismo com uma pessoa que a gente nem sequer chegou para conversar, para entender,
para conhecer a pessoa. Então, busque sempre respeitar o próximo, respeitar os seus familiares. Porque antigamente, há muito tempo atrás, o povo negro não tinha a oportunidade de estudar. Eles não podiam frequentar todos os lugares. Eles não tinham direitos. Isso, imagina só, por conta de uma cor. Somos iguais, nossos direitos são iguais perante a lei. O direito de ir e vir, direito de frequentar um lugar, direito de estudar, direito ao lazer, direito de ter uma família. Então, se existem tantas leis e tantos direitos, por que é que uma pessoa vai ser impedida de ter o seu direito por conta da cor da sua pele? E no mês de março, no dia 21 de março, no mundo inteiro as pessoas param para refletir sobre esse respeito, para combater o racismo, para que pessoas que possuem a cor da pele negra sejam respeitadas, possam andar na rua livremente, porque às vezes elas não têm esses direitos. O nosso país ainda é um país livre, que as pessoas conseguem ter esse direito de ir e vir, mas em outros locais não é bem assim que acontece. As pessoas são julgadas pela sua aparência, as pessoas deixam de conseguir um emprego, de frequentar um museu, até um teatro, por conta disso. E essa mudança tem que começar na gente. A gente começa essa mudança, influencia nossos familiares, influencia o nosso bairro, a nossa escola, e com isso a gente consegue influenciar todos ao nosso redor. E o desafio de hoje vai ter um pouco a ver com esse assunto, né? Eu quero que você confeccione um cartaz contra o racismo, dizendo não ao racismo, respeito ao próximo, respeito ao outro, viva as diferenças. Então, você pode pesquisar na internet que você vai encontrar várias ideias e pode criar o seu próprio cartaz também. Pode pensar em uma imagem, pode ser até algumas que eu mostrei aqui, de pessoas de mãos dadas, pessoas diferentes, unidas em prol de melhorias, em prol de igualdade. Então, produza o seu cartaz, escreva uma frase, faça um colorido bem bonito nele e manda aqui pra gente, que eu vou estar esperando. Quero receber a sua atividade. Você pode mandar também para sua professora e a sua professora manda para cá, tá? Coloque aí no seu grupo de aula. Se as suas aulas já voltaram, então leva para a escola para que a professora possa fotografar e mandar aqui pra gente, tá bom? Marca o Instagram da Secretaria de Educação para que todos possam ver o seu trabalho, tá certo? E não esqueça, diga não ao racismo. Vamos viver as diferenças, vamos respeitar o outro, para que a gente possa ter uma sociedade bem melhor, certo? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Te espero na nossa próxima aula com mais um assunto para a gente aprender juntos. Um grande beijo e tchau, tchau!